Boa tarde, continuando o nosso estudo introdutório de filosofia, nós vamos adentrar naquilo que a gente chama de teoria do conhecimento, hoje também chamada de epistemologia. É a ciência que estuda o conhecimento, como ele se dá e os processos. O que é o conhecer, o que é o sujeito que conhece, o que é o objeto conhecido. Os grandes nomes disso, afora as aulas que nós já tivemos, são Platão e Aristóteles, como já era de se esperar. Então vamos aqui fazer um resumão bem básico de um e de outro, já que aqui são aulas apenas conceituais e de resumo. Aristóteles versus Platão. Platão diz que o corpo é cárcere da alma, corpus carcerianum. Ele imagina que a nossa existência é uma existência secundária. Eu já existi em um outro mundo, que ele chama de mundo inteligível, em formato pleno, ou seja, em forma de ideia. E aí eu acabei sendo preso nesse corpo, por aquilo que ele chama de demiurgo, um deus castigador, e aqui eu vivo apenas recordando, nessa realidade, que eu já vivi em outro mundo. É o que a gente chama de reminiscência. Então ele acha que o corpo, o conhecimento sensível, é enganador, é secundário. Ele prefere o conhecimento inteligível. Daí ele ser chamado de racionalista. Ele dá ênfase no papel da razão. Os sentidos enganam, a razão não. E aí ele faz uma hierarquia. Corpo negativo, alma positiva, sensível ruim, inteligível bom. Entenda-se inteligível como ideia perfeita. Aqui eu tenho uma recordação, uma cópia de cavalo, mas eu já tenho a ideia perfeita de cavalo, uma ideia comum. Uma ideia que ele fala que eu só tenho comum porque eu já contemplei ela naquilo que ele chama de mundo inteligível, que é o mundo das formas perfeitas, das formas plenas. O sorriso de uma criança, como já falei em outras aulas, por exemplo, quem ensina o riso, já que o riso é relativo, o que é engraçado para mim, não é engraçado para você. Ele fala que é porque eu já tive uma contemplação, uma inteligência, um sentir, no sentido intelectual, anterior, superior. E aí, ele fala que essa existência nossa, aqueles que querem ser verdadeiros filósofos, fazem reminiscência, ficam tentando recordar para cada vez se aproximar mais desse mundo que viveram anteriormente. Daí ele ser chamado de dualista. O que é dualista? Duas realidades, uma material, que é o corpo, e uma imaterial, transcendental, que é a alma. E ele critica a natureza, por exemplo, o conhecimento sensível, porque é a cópia da forma, da ideia perfeita. Entendendo Platão, claro que respeitadas as devidas proporções, é muito tranquilo de entender o Aristóteles. Ele começa a fala dele deixando ali, nada chega ao intelecto sem passar pelos sentidos. Frase dele, ou atribuída a ele. Enquanto Platão valoriza a mente, ele valoriza o corpo. Enquanto Platão é profundamente racionalista, a gente pode dizer que ele é empirista, ou seja, dá ênfase no papel da razão, da abstração, da lógica. E ele faz uma hierarquia de saberes. Então, enquanto Platão vai muito para o lado da mente, ele vai muito para o lado do corpo, também valorizando o inteligível, o conhecimento supremo para ele também. Mas o processo, como eu chegar a ele, não tem nada de sair da natureza, da matéria, mas é estar na matéria e dela fazer o devido uso. Uma hierarquia de saberes. E por essa oposição, vamos caminhar um pouco mais. Ele vai na linha do sistematizar e classificar. Tanto é que aí o período filosófico caracterizado por Aristóteles é justamente o período da sistematização do conhecimento filosófico, como nós já vimos na última aula. O conhecer requer classificação e categorização. Pegar o que já se estudou e sistematizar ou esquartejar para estudar melhor, dividindo as partes para conhecer o todo. Categorização das coisas, que ele chama de entes, a gente vai estudar isso num tempo oportuno, conforme a espécie e o gênero de cada um. Ele defende que tem que se identificar as causas de existência e as sucessivas transformações que o gênero e a espécie recebem. Veja a ênfase aqui, pessoal, que ele dá para o conhecimento sensível. Enquanto o Platão vai dizer que eu tenho que aguçar meu raciocínio, ir mais para as ciências exatas, ele vai muito para o campo da contemplação, o campo da sensação, que também gera conhecimento.
É a partir das experiências que eu tenho que eu vou hierarquizar dentro de mim, na mente, aquilo que eu sei. Praxis aristotélica. Vamos entender primeiro o que é praxis, né? Para saber o que é uma praxis aristotélica. Praxis é uma ação que encerra, que reúne em si teoria e prática. É a teoria aplicada à prática, à vida cotidiana, de modo que elas tornam um agente de transformação. Então a praxis aristotélica, ou seja, a praxis da teoria do conhecimento dele, divide as ciências conforme os respectivos métodos que ela usa. Cada ciência conforme um método e também conforme aquele que a realiza. E aí ele divide essas ciências em produtivas, as artes, as técnicas, também chamadas de poiética. Poieses, na Grécia, é aquela forma de saber com produção humana, no sentido de desfrutar, de desfruir. Tem as ciências práticas, a ética e a política, ligadas à conduta, normatividade, daí a palavra, o termo nomos, regra, economia, oikos nomos, ou seja, regra do lugar, e todos os nomos que a gente vê por aí. Tem também as ciências teoréticas, a matemática, a física, a filosofia, saberes ligados ao refletir e à busca, e aí uma definição muito boa, compreender de modo racional a realidade, é a grande preocupação desse tipo de ciências. Também ele valoriza muito, como eu já disse agora, retorno à abstração. Mas o que ele entende por abstração? Ele estuda o processo de conhecer por meio dos sentidos, e isso é o que resume a teoria do conhecimento dele. Mas a abstração, para ele, é um processo que começa pelos órgãos dos sentidos, e segundo ele, a cada órgão do sentido corresponde a correlato uma sensação, uma forma sensível própria. Daí ele chama os órgãos de sentido, olfato, gustação, paladar, redundância aqui, né? E tudo mais, como sentidos próprios. Ele determinava como formas sensíveis comum as percepções não percebidas por meio de um sentido particular. O que é isso? Formas sensíveis comuns é aquela que não é relacionada a um sentido específico, não é relacionada ao cheiro, não é relacionado à temperatura, não é relacionado à visão. É algo que abarca todas elas e vai até além delas. O movimento, por exemplo. Você não percebe ele só pela visão. Você não percebe ele não só pela sensação. Você vai além. E aí ele define sensações como marcos deixados pelos sentidos. Entendeu o processo da abstração? Como que isso acontece? Até eu captar, até eu tornar presente na mente aquilo que já pode até não estar reunindo mais, existindo mais na realidade. E aí dessas formas sensíveis derivam a fantasia, que é a capacidade ou faculdade de construir imagens das formas sensíveis, criá-las. A memória, que é a capacidade ou faculdade de conservar, manter na mente aquilo que eu vi, que eu criei e agora eu mantenho lá, eu torno perene, fixo. E experiência, que é o efeito gerado pelo acúmulo de imagens na memória. Então a fantasia e a memória se coadunam e ficam registradas depois num marco atemporal. A experiência para ele é vital para atender uma nova etapa de conhecimento, que é o chamado inteligível. Percebe que ele valoriza sim o inteligível como conhecimento supremo, sem necessariamente dizer que o sensível seja uma parte negativa, pelo contrário, ele é um pressuposto. O inteligível é um pressuposto para o conhecimento. Desculpa, o sensível é um pressuposto para o conhecimento inteligível. É uma base. Então, a abstração, que é fruto de todos esses processos, a partir dela que todos eles acontecem, gera uma coadunação, fantasia e memória que resulta na experiência. Outro conceito importante dentro da teoria do conhecimento dele é o de ato e potência. Ato é aquilo que o ser é no momento, e potência é o que ele tende ou pode se tornar. Por exemplo, a semente agora é ato, é o que ela é no momento. E a potência dela é ser árvore, ela pode tornar-se ou não árvore. E aí ele fala de dois tipos de conhecimento. O conhecimento potencial, quando eu estou aprendendo, é uma apreensão em processo, e o conhecimento atual, o resultado de tudo isso. Então, vale a deixa, ênfase nas sensações, Aristóteles, ênfase na razão, Platão,
Aristóteles, abstração, processo cumulativo, até que eu consiga repetir e manter o registro daquilo que eu aprendi. Conhecimento potencial e conhecimento atual. Espero